Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez quero saudar a todos, mais uma vez quero saudar e agradecer Monsenhor José Geraldo Segantin por este momento. Parabéns por tudo, Deus abençoe esta obra maravilhosa que é este santuário, assim tão bem restaurado, e esta comunidade tão viva que segue aqui os passos de Santo Antônio, o exemplo, a intercessão. Estamos pedindo mesmo a intercessão de Santo Antônio sobre todos nós. Encontrei com gente que lembrou falecido, encontrei com gente que falou de doença, de problema, mas também de alegria, tudo aquilo que trouxeram nas conversas individuais, particulares que pudemos ter. Cheguei um pouco antes, fomos conversando, trazemos tudo no altar do Senhor, pedimos sobre todas essas intenções e de cada um de nós e daqueles também que estão nos acompanhando pela rede social, a quem saúdo de coração nesse momento. Pedimos a intercessão de Santo Antônio. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, Padre, o pároco, cura aqui, reitor do santuário, Monsenhor, escolheu para este dia como tema, 3 virtudes de Santo Antônio. Até trouxe aqui um papelzinho para eu não esquecer, para eu não me perder nessas 3 virtudes que achei assim tão fundamentais da vida de Santo Antônio: sabedoria, ardor e testemunho. Vamos repetir juntos? Sabedoria, ardor e testemunho. Depois, hoje nós estamos também celebrando a memória, a igreja celebra a memória de São Barnabé, apóstolo, claro, da segunda geração dos apóstolos, porque a primeira são os 12 apóstolos, depois veio Paulo e os companheiros de Paulo, Timóteo, Lucas e Tito, e um deles era Barnabé, e a igreja celebra cada um dos 12 apóstolos, celebra também o que veio depois, o apóstolo São Paulo, e celebra cada um desses outros, dessa vamos chamar segunda geração, mas que estão lá registrados também no Novo Testamento, nos Atos dos Apóstolos, como nós ouvimos na primeira leitura. E depois vieram as outras gerações até chegar em nós, que aqui estamos. E para São Barnabé, claro, também se aplicam essas 3 virtudes: sabedoria, ardor e testemunho, e que se aplique a cada um de nós. No fundo, começo aqui a mensagem pela conclusão. A conclusão é essa, de que nós também possamos, pela intercessão de Santo Antônio, pela intercessão de São Barnabé, pela intercessão de todos os santos, de Nossa Senhora de modo muito especial, São José, que possamos também viver estas virtudes. A sabedoria, a gente não pede tanto para o Espírito Santo os dons, e o primeiro dom não é logo o dom da sabedoria. Então que tenhamos sim a sabedoria, o ardor é o entusiasmo, a esperança que vem em nossos corações, e também que demos este testemunho que é o sinal do cristão neste mundo. Nós somos cristãos aí no meio do mundo para dar o testemunho, um bom testemunho da presença de Deus, do reino de Deus. Então, por isso que eu digo, achei muito interessante que o tema desta noite fosse estas virtudes de Santo Antônio: a sabedoria de Santo Antônio, o ardor de Santo Antônio e o seu testemunho. E aqui tem, por sinal, 2 quadros que o Monsenhor pôs aqui no santuário, que expressam também estas virtudes. Tem um que ele está falando para os peixes. É esse aqui? É esse aqui, está falando para os peixes. Bom, se ele atrair até os peixes, né, a sua palavra, imagina se a sua palavra não era a transmissão da palavra de sabedoria que vem de Deus. Ele é tido como, nós vamos ver na oração do dia 13, ele é chamado pela igreja insigne
pregador. Insigne quer dizer notável, grandioso pregador, porque falava com clareza a palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, os ensinamentos da doutrina cristã. Então, de fato, uma grande sabedoria. Mas também ardor. Foi missionário. Quem não tem ardor não pode ser missionário. E nós todos somos chamados a sermos também missionários, onde nós estivermos, com muito ardor, com muito entusiasmo, e com muita convicção, porque se a gente vai falar por aí, na nossa família mesmo, gente que às vezes está mais afastado, gente que não tem o mesmo pensamento nosso, a mesma convicção, a mesma fé, e a gente vai querer convencer, querer persuadir, ficar contente que a pessoa se converta, que a pessoa também faça a sua escolha por Jesus Cristo. Mas se a gente não tiver um ardor, uma alegria de levar esta mensagem, a gente não vai convencer. Então, este ardor missionário de Santo Antônio, aqui desse lado, então, ele falando para os peixes, e aqui vai chegar depois, daqui a pouco. Por enquanto, ele missionário. Onde é que ele nasceu? Santo Antônio nasceu em Portugal, mas foi ser missionário na África, e depois da África foi para a Itália, ou seja, nos continentes, nas realidades, nos países, e lá em Pádua está o seu corpo sepultado. O seu corpo sepultado, mas a sua língua até exposta pela sabedoria. Volta aqui, ele falando para os peixes, falando para nós, falando para todos, a convicção dele, de modo que até a sua língua foi preservada como um sinal desta grande eloquência ao falar de Jesus, ao falar do Evangelho, ao falar, e não só falar, mas exprimir e vivenciar a devoção à Eucaristia. Pois bem, Santo Antônio pregador, Santo Antônio no ardor missionário, e Santo Antônio testemunho. O testemunho, ele dando testemunho, portanto, ele como testemunha, né? Nós somos testemunhas, a pessoa é testemunha, porque dá o testemunho. Se não dá o testemunho, não pode dizer que é testemunha. Nós queremos dar o testemunho de Cristo, do Evangelho, para sermos de fato testemunhas do Evangelho, e testemunhas pela caridade. E aqui vem então este quadro, que se eu não estou enganado, porque eu não estou enxergando, esse quadro é dos pães, claro. E por que Santo Antônio ficou assim vinculado aos pães? Pelo fato dele ter essa preocupação de distribuir o pão, de repartir o pão, e sobretudo com quem passava fome, com quem passava necessidade, com os famintos. A gente pode imaginar, bom, hoje temos muita necessidade de repartir o pão, quanto alimento, graças a Deus, foi mandado lá para o Rio Grande do Sul, nesse tempo da tragédia climática que aconteceu lá. Então, quanto alimento que foi mandado para lá, e sempre a igreja tem como primeiro sinal desse testemunho de caridade o repartir o pão. Jesus também, o milagre que mais que mais os evangelhos falam de Jesus é o milagre da multiplicação dos pães, que além de tudo ainda é um sinal da Eucaristia, porque aquela bênção que Jesus deu aos pães lá na multiplicação, depois foi a bênção, aquele pão da última ceia, aquela bênção que nós também fazemos sobre o pão que se torna Eucaristia. Mas o primeiro sinal é repartir o pão. Então, esse testemunho de caridade. Pois bem, Santo Antônio, então, de fato, nos dá nos traz estas mensagens, nos dá estas lições tão bonitas que nós queremos levar para a nossa vida, para o dia a dia, e de fato, nos esforçarmos para termos sabedoria, ardor e darmos um bom
testemunho, né? Sabedoria, ardor e testemunho. Vamos repetir mais uma vez? Sabedoria, ardor e testemunho. Que eu estava pensando assim, se ligam às virtudes, são virtudes que se ligam àquelas principais virtudes que nós chamamos as virtudes teologais, a sabedoria que se liga à fé, o ardor que se liga à esperança e o testemunho que se liga à caridade. Fé, esperança e caridade, não são as três virtudes principais? Vamos repetir também isso? Fé, esperança, caridade. Pois bem, a sabedoria que é o fundamento da nossa fé em Deus Pai, a sabedoria que faz com que acreditemos que Deus, aquilo que a Escritura fala, que Deus é amor, que Deus é pessoa, as três pessoas da Santíssima Trindade, né? O Pai é pessoa, Jesus sabemos que é pessoa, mas o Espírito Santo também é pessoa e o Pai também é pessoa. Então, a sabedoria que fundamenta a nossa fé em Deus que é nosso Pai, e que podemos, como disse São João, conhecer a Deus. Deus é amor e quem ama conhece a Deus. Então, a sabedoria que suscita a nossa fé no Deus Pai. Depois, o ardor, que é a expressão da esperança e a certeza de que o Espírito Santo derrama sobre nós os seus dons, porque os dons do Espírito Santo, pensemos em Pentecostes. O dom do Espírito Santo é para clarear, para iluminar, a língua de fogo, a luz, a nós descei, divina luz, que nos enche de entusiasmo e que nos enche de esperança. E o dom, a virtude do testemunho, que nos leva a praticar a caridade de Cristo, como disse São Paulo, a caridade de Cristo nos impele, a caridade de Cristo nos motiva, a caridade de Cristo nos impulsiona a fazer o bem. E claro, hoje estamos celebrando São Barnabé, como eu dizia, e a leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos disse que São Barnabé era um homem cheio de fé, olha aí a sabedoria que leva à fé, que São Barnabé era um homem bom, olha aí a caridade de Cristo em São Barnabé, e que São Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, como todos os apóstolos, como também Santo Estevão, que é o primeiro diácono mártir do grupo dos 7 primeiros diáconos, né? Lá no capítulo 6 dos Atos dos Apóstolos, Santo Estevão, também dele se diz que era homem de fé, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. E por fim, o Evangelho que nós escutamos, que é o discurso missionário, uma parte do discurso missionário de Jesus, no capítulo 10º de São Mateus. E lá também, Jesus, quando envia os 12 apóstolos, espera também deles que eles sejam homens de sabedoria e que eles também tenham este ardor missionário e que eles deem um bom testemunho daquilo que vão ensinar. Ou seja, o bom testemunho é aquele que traz coerência entre o que anunciamos, o que falamos e aquilo que nós vivemos. Então Jesus, quando envia os seus 12 apóstolos, e São Mateus relata este discurso missionário de Jesus, lá no capítulo 10º, hoje nós ouvimos uma parte, em que Jesus fala qual que é esta sabedoria que os apóstolos e os missionários e todos nós, e que a igreja transmite. É a sabedoria do reino de Deus, quando Jesus depois fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais, todas as outras coisas virão por acréscimo. O principal é buscar o reino de Deus. Então Jesus explicando, esta é a sabedoria que vocês vão anunciar, aliás este é o verbo que Jesus usa, anunciar, não deixe escondido. Anúncio é aquilo que se revela, é aquilo que se proclama,
é aquilo que se divulga, anunciar que o reino de Deus está próximo. São Paulo vai dar uma definição do reino de Deus, dizendo: o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Anunciai o reino de Deus a todos, Jesus vai dizer, e que realizem sinais da presença do reino de Deus. Curem os doentes, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Esses são sinais. Jesus fazia tudo isso? Fazia. Jesus curava, Jesus expulsava os demônios, Jesus purificava os leprosos, Jesus ressuscitou diversos mortos. E aquilo que Jesus fez, ele fala para os apóstolos: façam também, deem este testemunho, e com sabedoria, com ardor, para a gente sempre repetir o tema de hoje: sabedoria, ardor e testemunho. Vamos repetir mais uma vez? Sabedoria, ardor e testemunho. E vou repetir também: de Santo Antônio, de São Barnabé, de Nossa Senhora, de Jesus, dos apóstolos, e que seja de todos nós, e que realizemos esses sinais do reino de Deus. Quando Jesus curava, ele libertava as pessoas na dimensão física. Quando Jesus curava, doenças físicas, né? Tinha paralítico, tinha surdo, tinha cego, e Jesus curava. Quando ele purificava os leprosos, ele libertava a pessoa da exclusão social. O leproso era lá excluído, trazia para perto, trazia para dentro da comunidade, né? Não podia tocar, não podia chegar perto. Jesus chama perto, toca, purifica, e aí ele está de novo socialmente, religiosamente integrado. Então, a libertação da exclusão social. Quando ele ressuscita os mortos, ele está mostrando, dando testemunho da libertação integral, porque ressurreição aí é o corpo, é o espírito, é todas as dimensões da nossa vida que está liberta. A ressurreição é a plenitude da vitória da vida. Jesus deu sinais também. E quando ele expulsava os demônios, é porque ele estava libertando das amarras psicológicas, das amarras mentais. E então ele libertava. A pessoa estava lá toda atrapalhada, e depois do encontro com Jesus, que não expulsava a pessoa. Jesus nunca expulsou a pessoa. Nós às vezes queremos expulsar a pessoa, né? Quem dá trabalho a gente quer que fique mais longe, né? Não, Jesus não expulsava a pessoa, ele expulsava o demônio que atrapalhava a pessoa, o mal que atrapalhava a pessoa, para que a pessoa fique bem. Então esta reintegração em todos os sentidos, esta é a sabedoria do reino de Deus, que tem que ser anunciada com todo ardor missionário, para que o nosso testemunho seja um testemunho verdadeiro. Amém.